vamos continuar o nosso curso de estequiometria e agora a gente vai falar sobre balanceamento de reação. Muita gente tem dificuldade nesse conteúdo, então agora a gente vai aprender de uma vez. Tipo, tem um processo que eu aprendi, meu professor me ensinou, eu vi na faculdade, tipo, e ensino meus alunos até hoje. E é um método batata. Quem fizer vai acertar o balanceamento sem problema nenhum, beleza? Mas o que danado é esse balanceamento de reação química? Gente, o balanceamento ele existe para ajustar as equações químicas e que elas fiquem válidas para a lei de Lavoisier. A lei é uma coisa que tem que ser seguida, tá? A natureza funciona dessa forma. E na lei de Lavoisier vai dizer que a massa sempre se conserva. A melhor forma de saber como a massa se conserva é justamente dizendo que o número de átomos no início da reação é exatamente igual ao número de átomos que existe no final dessa reação. E por esse motivo, caro colega, preste atenção, você precisa ajustar essa reação. E como é que você faz esse ajuste dessa equação química para que você tenha uma equação que respeite a lei de Lavoisier? Através do balanceamento, que é a adição de coeficientes, ou seja, você vai colocar um número que representa a quantidade de moléculas, ou a quantidade de mols, ou a proporção. Tudo isso é tudo sinônimo quando a gente fala na equação química, de modo a estabelecer, fazer com que o número de átomos que se tem no reagente seja idêntico ao número de átomos que se tem nos produtos. E é isso que você tem que estar atento. Então, para que você aprenda bem direitinho como é esse processo, eu vou te mostrar agora o passo a passo do balanceamento. Então, são 4 passos que você vai seguir e eu vou mostrar no exemplo em seguida para você ver como é simples, como é tranquilo, como é da hora e como é fácil fazer balanceamento. Entretanto, balanceamento é uma coisa que você tem que praticar para conseguir fazer bem feito, tá certo? E você vai perceber que à medida que você faz mais exercícios, você vai ficando mais prático nesse balanceamento e já vai percebendo com mais agilidade. Existem outros métodos de balanceamento que não esse da tentativa. Tem o método de oxirredução e o método algébrico. Só que eu acho os dois muito demorados e vestibular é uma coisa que cada segundo vale a pena. Então, esse passo a passo que eu vou mostrar a vocês, ele deixa tudo muito ágil. Quando você ficar prático, você vai perceber que é muito simples usar ele e você vai fazer de cabeça tudo bem direitinho. Então, foca com o tio Fih aqui e vamos embora aprender balanceamento de uma vez. Os 4 passos que você vai fazer para esse balanceamento o primeiro deles é identificar qual substância, qual elemento químico ele está em apenas uma substância no produto e uma substância no reagente. Esse é o primeiro passo. Então, o átomo que você vai, o elemento químico pela qual você vai começar o balanceamento, ele tem que estar em uma única substância no produto e uma única substância no reagente. Se acontecer de existir mais de uma substância nessa condição, pode acontecer de 2 átomos, cada um está em uma substância diferente no produto, mas ele está em uma substância no produto e uma substância no reagente, e o outro também, uma substância no produto e uma substância no reagente. Como é que você desempata para saber por quem você começa? Olhando a soma dos índices. Se você somar o índice, que é a quantidade de átomos em cada substância do reagente, e a quantidade de átomos de cada substância no produto, se a soma de um deles for maior, você vai começar por ele. Ah, professor, ainda assim a soma é igual. Então você vê aquele que tem o maior índice absoluto. Tá? Se um tiver 3 e o outro tiver 2, então você vai optar por aquele que tem o maior índice, 3. Beleza? Por mais que a soma dê o mesmo valor, mas um deles pode ter o índice maior. Se não, você vai pegar aquele que tem o maior índice no reagente ou o maior índice no produto. Você veja onde é que é mais simples. Mas esse é o bizu. Você vai desempatar vendo o valor do índice ou também a atomicidade. Tá? Que é o mesmo, são sinônimos. Escolher o elemento, você vai inverter. O índice de um vai virar o coeficiente do outro. Ou seja, o índice do que está no reagente vai ser o coeficiente do que está no produto. E o do que está no produto vai ser o coeficiente do que está no reagente. Feito isso, acerta o resto por tentativa. Esse é o passo a passo que eu ensino aos meus alunos, que vários deles têm aumentado muito o balanceamento das equações, têm aprendido realmente de forma muito substancial e conseguido resolver muitas questões. É justamente esse processo que eu quero que você aprenda bem direitinho para ficar tudo bem da hora. Vamos ver um exemplo resolvido para que você veja como é simples esse processo. É um monte de regra, mas é super simples de se fazer. Primeiro passo, identificar quais elementos aparecem em uma única substância, no produto e no reagente. Se a gente olhar a equação toda aqui, a gente vai ver que o alumínio está nessa substância aqui no reagente e ele está nessa substância no produto, uma única substância. O carbono ele só está nessa substância no reagente e só está nessa substância no produto. Então, eu tenho alumínio e carbono. Empatou? Como é que a gente desempata? Pela soma dos índices. O alumínio no reagente tem um índice igual a 2. Então, eu vou ter 2. O alumínio no produto tem um índice igual a 2. Então, 2 mais 2 é igual a 4.
Já o carbono, eu vou ter um índice aqui. Aí vamos lá, ó. 3. Beleza? Aqui, ó. 3. Tá joia? Tá vendo aqui? Porque esse 3 multiplica quem tá aqui dentro. Joinha? Beleza? E você vai ter 1 aqui no produto. Joinha? Você vai ter o que então? Preste atenção com o tio Fi. Vai dar quanto? 4 também. Hoje, professor, deu empate. Como é que eu faço? Como é que eu escolho? Como é que eu vejo? Preste atenção. O alumínio, 2 índices dele é 2. Beleza? Então, os índices do alumínio são maiores que o do carbono. Professor, mas o carbono tem um que é 3. Presta atenção. Mas o outro é 1. Tá certo? Então, você vai optar pelo alumínio. Beleza? Não faria diferença se você optasse pelo alumínio ou pelo carbono. Não faria. Mas eu gosto sempre daquele que tem os 2 índices maiores que o do outro. Joinha? Tranquilo? Ah, mas professor, se aqui fosse um valor e aqui fosse outro. Eu sempre gosto de optar por aquele que está com os 2 índices maiores. Mas se você optasse pelo carbono também dava para resolver numa boa porque eles estão empatados. Tá certo? Joinha? Mas aqui eu vou usar o alumínio porque ele tem um maior índice, né, que o do produto do carbono. Joinha? Então segue o baile. Feito isso, escolhi o alumínio. Vou usar o alumínio para fazer a troca dos índices. Preste atenção. O alumínio é 2, aqui o alumínio é 2. Acompanhou o tio Fi? Então, deixa eu mudar a cor da caneta para ficar mais para você perceber aqui o que é que eu vou fazer. O coeficiente daqui, o índice daqui vai virar o coeficiente desse aqui. Então, se aqui é 2, aqui vai ser 2. Aqui também é 2, então eu vou poder colocar ele aqui como 2. É o terceiro passo. Eu fiz a inversão. Usei o índice de um como o coeficiente do outro. Uma dica importante. Os 2 coeficientes eles são iguais. Então, você também poderia colocar 1 e 1. Tá bom? Se eles forem iguais, você também pode colocar 1 no lugar do valor múltiplo. Entretanto, eu vou colocar 2. E se no final da reação eu perceber que eu preciso fazer algum ajuste, a equação dá para simplificar, ou seja, dividir por um número para que ela fique com os menores números inteiros possíveis, eu deixo para fazer tudo isso no final. É melhor fazer assim. Segue a regrinha, o passo a passo, como a gente está fazendo. Depois, no final, se precisar simplificar, a gente simplifica. Tudo certo? Então, vamos nessa. Escolhido o elemento, inverte o índice do produto com reagente. Tá, aqui a gente já fez. Tá. Acerte os demais por tentativa. Preste atenção. Acertar os demais por tentativa é você ir conferindo pelos que você já balanceou como completa esse daqui. O carbono, todos os carbonos dessa molécula de CO2 que está aqui, do CO2, eles vêm dessa substância aqui. Beleza? Beleza? Porque é o único reagente também. Mas todos eles vêm dessa substância. Então, quer dizer que se eu ver o número de carbonos que tem aqui nesse reagente, eu vou ter que ter todos esses carbonos que estão aqui nesse reagente, aqui nesse produto. E, por tabela, o esperado é que o oxigênio seja balanceado automaticamente. Então, acompanha comigo. Você tem aqui, ó, esse 3 que está aqui fora, como eu já falei anteriormente, ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Então, eu vou ter o quê? 3 carbonos. Só que eu tenho 3 carbonos para cada molécula de carbonato de alumínio. Beleza? Ou seja, para cada molécula de carbonato de alumínio de Al2CO3,3, eu vou ter 3 carbonos. Só que eu tenho quantas moléculas? Eu tenho 2. Então, quer dizer que 3 vezes 2 dá quanto? São 6 carbonos. Tranquilo? Se todos os carbonos que estão no Al2CO3 têm que estar no CO2, cada molécula de CO2 tem quantos? Tem 1. Então, eu vou precisar de quantas moléculas de CO2 para ter 6 carbonos? 6. Tranquilo? E aí, o número de carbonos no produto e no reagente está balanceado. Como não existe mais nenhum coeficiente para você balancear, é de se esperar, presta atenção, que o oxigênio esteja automaticamente balanceado. Mas a gente vai conferir tudo isso agora. Então, vamos com o tio Fi aqui. Vamos conferir de um por um. Vamos começar do alumínio. O alumínio você vai ter o quê? Você tem 4 alumínios no reagente, ou seja, 2 vezes 2. Você tem 4 alumínios no reagente. E você vai ter quantos alumínios no produto? 4 também. Joia? Vamos agora ver o carbono. Carbono a gente viu agora. Carbono eu tenho 6 no reagente e tenho 6 no produto. E o oxigênio, que é aquele que a gente vai balancear automaticamente, vamos só conferir. Você vai ter 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 2, 18. Tudo certo? Beleza. 2 vezes 3 dá quanto? 2 vezes 3 dá 6. Então, tu tem 6 oxigênios aqui. 6 vezes 2 dá 12. 6 mais 12, por quê? Porque a soma de oxigênio, tudo no produto, tá? Vai ser igual a quanto? A 18. Então, alumínio está balanceado, carbono está balanceado, oxigênio está balanceado.
Então, esse é o balanceamento da equação. Mas vê só, acompanha comigo. Dá para simplificar isso aqui? Dá para simplificar? 2, 2 e 6. Pô, 2, 2 e 6 é tudo par. Dá para simplificar por 2? Dá sim. Então, eu posso simplificar essa equação toda aqui por 2 e dizer o seguinte, que eu tenho 1Al2 CO3 3 mais, mais não, formando 1Al2O3 mais 3CO2. Eu simplifiquei, eu dividi ela toda por 2 para chegar aqui nesses coeficientes, tá? Dividi os coeficientes. Lembra lá da lei de Proust? Se eu mantenho a proporção, não tem problema algum. Normalmente, algumas questões pedem a você vai ver se na lista os menores coeficientes inteiros. E aí, você teve 2, 2 e 6, deu para simplificar para 1, 1 e 3. Beleza? Vamos agora resolver mais uma questão para que você veja direitinho como é que isso. Essa questão aqui já é um pouquinho mais complicada, então você precisa ter bastante atenção. Joinha? Mas vamos lá para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Poxa, o primeiro passo é identificar qual aquela que aparece em apenas uma substância. E você vai ter 3. Você tem o enxofre, que aparece aqui e aqui. Você tem o bromo, que aparece apenas aqui e aqui. E você tem o oxigênio, que aparece aqui e aqui. Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa. Preste atenção com o tio Fih aqui. Tranquilo? Enxofre, bromo e oxigênio. O enxofre, ele vai ter quais são os índices do enxofre? O índice do enxofre é 1, que está aqui, e 1 que está aqui. Então vai ser 1 mais 1, que dá quanto? Dá 2. O bromo, você vai ter 2 mais 1, que vai dar quanto? 3. E o oxigênio, presta atenção, ele vai ser o quê? 4 com 1. Você vai ter 1 mais 4, que vai dar quanto? 5. Então, quem é que vai ser escolhido? Quem vai ser escolhido é o oxigênio. Então, no terceiro passo, a gente faz a inversão. Aí eu vou mudar a cor da canetinha aqui para a gente já começar a fazer o balanceamento. Você vai ter aqui, se 4 é o índice aqui, esse 4 passa a ser o coeficiente aqui. Beleza? Aqui, ó. Se aqui é 1, então o índice daqui passa a ser 1. Balanceado aqui, todo enxofre veio para cá. Então, eu já vou balancear isso daqui também, ó. Porque se o enxofre está aqui, então quer dizer que se o enxofre está aqui e ele é uma das substâncias, eu já vou balancear a outra substância dele, porque facilita. Porque como todo o enxofre está no ácido sulfúrico, então é de se esperar que todo o enxofre que está no ácido sulfúrico veio do ácido sulfídrico, que é esse que está aqui no início. Tá, gente? Inclusive, se você tiver dificuldade com nomenclatura de compostos, é bom dar uma estudada em funções inorgânicas, tá? É bom dar uma revisada em funções inorgânicas. Vamos nessa. O que acontece é o seguinte. Você está aqui, beleza, fez direitinho, tudo organizado. Então, se aqui só tem um enxofre, aqui também só vai ter um enxofre. Aí, saca. Todos os hidrogênios estão balanceados. Veja, essa substância tem hidrogênio, já está com índice. Essa substância com hidrogênio já está com índice. Eita, isso quer dizer que eu já sei quantos hidrogênios ao total tem nessa reação. Isso vai permitir que eu balanceie o HBr, beleza? O HBr, porque o HBr tem hidrogênio. Por mais que eu não tenha o bromo ainda, mas eu já sei todos os hidrogênios. Sacou? Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa. Feito isso, a gente já segue o baile. Então, o hidrogênio eu tenho 2 aqui no ácido sulfídrico e eu tenho 8 aqui na água. Então, eu dou um total de quantos hidrogênios? De 10. Beleza? Eu tenho 10 hidrogênios no reagente. 2 desses hidrogênios, eles já foram para o ácido sulfúrico. Beleza? Ó, 1 vezes 2 dá 2. Então, eu já tenho 2 aqui. Quer dizer, então, que os outros 8 hidrogênios têm que vir para onde? Para o HBr. Cada HBr, cada ácido bromídrico, tem apenas um hidrogênio. Então, quantas moléculas de ácido bromídrico eu tenho que ter no meu produto para ter os 8 hidrogênios? Eu tenho que ter 8 moléculas. Beleza? E aí, com isso, o produto está balanceado. E eu já sei quantos bromos eu tenho. Eu tenho quantos? Eu tenho 8 átomos de bromo. Beleza? E na molécula de Br2 aqui no reagente, eu tenho quantos bromos por molécula? 2. Então, para eu ter 8 bromos, eu preciso que o meu coeficiente seja quanto? 4. Porque 4 vezes 2 é igual a 8. Então, estando tudo balanceado, eu espero que você tenha entendido e já sabe. Segredo para aprender balanceamento é resolver exercícios. Eu espero que você esteja aprendendo tudo. Se tiver tido dificuldade, dá uma pause, volta e vê de novo e rever. E aí, se o aperreio continuar, já sabe. Manda mensagem
que a gente responde e tira a tua dúvida assim que a gente conseguir, para que você consiga produzir para te ajudar aí a conquistar esse notão e tirar de vez estequiometria do teu juízo. É isso aí e vamos que vamos.